Marx dizia que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. O que Marx está dizendo é que a maneira como a maioria de nós tende a pensar e a agir é determinada pelas ideias da classe que controla os diversos sistemas de comunicação, de educação, de política, ou seja, as grandes empresas em conjunto com o Estado. Por exemplo, quando boa parte dos brasileiros produzem ideias que são contra eles mesmos, como é o caso de alguém que diz que a ditadura militar no Brasil nunca aconteceu, ou que o racismo não existe, ou que Bolsonaro tem razão em acabar com a quarentena do coronavírus, Bolsonaro tem razão em incentivar as pessoas a invadirem o STF, os hospitais, ou mesmo o próprio apoio de algumas pessoas sobre aquele conteúdo da reunião ministerial histórica do dia 22 de abril, onde pautas absurdas contra a educação, contra o meio ambiente, contra os indígenas e contra a sociedade de uma forma geral foram claramente planejadas ali. Enfim, a lista é interminável, mas a pergunta que fica, pelo menos na minha opinião, é por que essas pessoas, mesmo sem o mínimo de conhecimento sobre esses assuntos, elas reproduzem essas ideias sem se preocuparem com uma responsabilidade, sem ter qualquer receio sobre isso. De onde vêm essas ideologias que beiram a barbárie e por que para uma parcela da sociedade elas soam como absurdas e para outra elas acabam virando uma espécie de bandeira a ser seguida? Bom, é sobre essas questões que a gente vai falar hoje aqui no Senso Crítico. Antes da gente começar, eu quero te convidar a visitar o apoia.se/Senso Crítico, que é a minha página de financiamento coletivo, onde você pode ajudar na manutenção do canal e na pesquisa dos conteúdos dos nossos vídeos. Esse apoio faz toda a diferença para esse trabalho aqui no YouTube. Existem diversas áreas e estudos que vão tentar explicar aí esse fenômeno das reproduções ideológicas e da formação de uma mentalidade social dominante nas pessoas. Mas como o nosso foco atualmente aqui no canal é discutir as práticas pedagógicas a partir de uma visão crítica, a gente vai então seguir com os nossos estudos sobre o livro Escola e Democracia de Saviani, incluindo outros autores fundamentais como Bourdieu, com a teoria da violência simbólica, Althusser, e a teoria dos aparelhos ideológicos de Estado, e por fim, Baudelot e Stabler, com a escola capitalista na França, ou a escola dualista. Essas teorias vão compor toda a nossa reflexão de hoje com um foco específico na educação escolar formal, ou institucionalizada, ou seja, aquela escola que é representada principalmente pelas escolas e pelas universidades que sofrem interferências diretas dos governos, ou ainda que são tradicionalmente ligadas ao Ministério da Educação. Por que eu estou falando isso aqui? Muitas pessoas que não são da área e também muitos educadores pensam que só existe uma forma de levar a educação até as pessoas, que inclusive através da escola formal que a gente está acostumado a frequentar. Mas o fato é que na luta por uma educação emancipadora, uma educação contra-hegemônica, ou como vai chamar Mesaros, uma educação para além do capital, existem outras correntes que são fundamentais, como é o exemplo da educação popular e também da educação social. Mas esse é um assunto que a gente vai deixar lá para o próximo vídeo, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre ele aqui. Hoje a gente vai se apropriar especificamente das análises reprodutivistas que vão servir aí como base para a gente examinar as funções das pedagogias não críticas que a gente viu lá no último vídeo. Eu estou deixando aqui o link para vocês na descrição. Bom, a gente viu no vídeo passado, então, que as pedagogias não críticas são consideradas assim justamente pelo caráter de pseudoneutralidade
que elas assumem diante de questões políticas e sociais na história. Diferente de uma pedagogia crítica que entende que toda educação é política e não neutra, o que implica diretamente em assumir valores e pontos de vista sobre a sociedade e sobre o mundo. Geralmente, essas teorias que se apresentam como sendo puramente científicas e neutras fazem isso justamente para esconderem os seus interesses hegemônicos na sociedade. E é exatamente sobre esses reais interesses que a gente vai discutir agora. Bourdieu desenvolveu dois conceitos que são fundamentais para o nosso debate: o conceito de hábitos e o conceito de violência simbólica. Bom, para explicar o conceito de hábitos, Bourdieu vai usar o exemplo dos gostos que a gente desenvolve por determinadas coisas, como, por exemplo, o gosto por um tipo de arte, por certos tipos de atividades, enfim. Ele vai dizer que esses gostos, na realidade, são moldados pelo que ele chamou de hábitos, que a gente pode simplificar dizendo que é a incorporação das estruturas sociais em nós, sujeitos que vivem na sociedade. Em termos práticos, seria o seguinte: primeiro é importante a gente entender que nós não somos completamente livres e conscientes de todas as nossas escolhas, como prega a versão liberal que a gente vê por aí. Para Bourdieu, as pessoas pensam e agem no mundo a partir de valores incorporados na sociedade e da cultura em que elas vivem. Ou seja, a gente começa a incorporar os nossos gostos pelas coisas já na infância, quando temos que seguir as regras e os costumes da nossa própria família, e mais tarde as regras dos lugares que a gente vai e as regras das instituições que a gente vai frequentar frequentemente, como é o caso da escola. Nesse sentido, a maneira como eu penso e como eu vou me relacionar com o mundo vai ser, em grande parte, determinada pelas incorporações dos costumes socialmente aceitos pelo grupo que eu pertenço. Então, o hábito seria os modos de agir das pessoas a partir da incorporação das estruturas sociais, ou seja, como os diversos campos sociais influenciam a minha maneira de agir. Como eu, por exemplo, me visto incorporando as tendências da moda, como eu me comporto no trabalho, incorporando os códigos de condutas aceitos no meu ambiente de trabalho e assim por diante. Com essa definição, a gente chega ao conceito de violência simbólica, que seria qualquer poder que impõe as suas significações, tomando essas significações como sendo legítimas e, ao mesmo tempo, escondendo as verdadeiras relações de força existentes em prol de um objetivo ocultado. Por exemplo, Bourdieu vai dizer que toda pedagogia é, objetivamente, uma violência simbólica porque impõe um poder arbitrário, assim como toda cultura também desenvolve o seu papel de violência simbólica, que se manifesta de muitas formas através da formação das opiniões, pelos meios de comunicação, pelos jornais, pela religião, pelas atividades artísticas, pela literatura, enfim, pela propaganda, a moda, como a gente acabou de ver, e também através dos sistemas educacionais. Um exemplo prático de violência simbólica no campo educacional é o fato da própria educação formal ser obrigatória dos 4 aos 17 anos no Brasil, por exemplo. Perceba que não só a obrigatoriedade é uma imposição, mas também o meio de levar a educação até as pessoas através das escolas institucionalizadas. E é dessa forma que a escola cumpre o seu papel de reproduzir as condições de desigualdade social, servindo assim aos interesses de uma classe sobre a outra. Em outras palavras, a função da educação institucionalizada seria reproduzir as condições sociais de desigualdade e cristalizar a hegemonia do sistema capitalista, que acaba beneficiando a classe rica e penalizando a classe pobre. A segunda corrente reprodutivista do nosso vídeo é a teoria de Althusser, que entende que a escola é, antes de tudo, um dos vários aparelhos ideológicos a serviço do Estado.
Aqui a gente pode dizer que existe uma diferença entre o Estado propriamente dito e os seus aparelhos ideológicos, que são as igrejas, os meios de comunicação, os sistemas políticos, a escola e até mesmo a família. Então, a diferença entre esses dois é que, enquanto o Estado usa primariamente as suas forças físicas de repressão através dos militares e secundariamente as forças repressivas ideológicas, os aparelhos ideológicos, inversamente, funcionam primariamente aplicando suas forças ideológicas e secundariamente as suas forças físicas. Vale a pena falar que de todos os aparelhos ideológicos que estão a serviço do Estado na propagação dos interesses das classes dominantes, o mais avançado e o mais bem acabado é a escola. Sobre essa questão, Althusser vai dizer que o aparelho ideológico de Estado, que foi colocado em posição dominante nas formações capitalistas maduras, após uma violenta luta de classe política e ideológica contra o antigo aparelho ideológico de Estado dominante, é o aparelho ideológico escolar. É através da aprendizagem de alguns saberes práticos envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe dominante que são, em grande parte, reproduzidas as relações de produção de uma formação social capitalista. Isto é, as relações de explorados com exploradores e de exploradores com explorados. Aqui fica claro a constatação de Althusser sobre o papel ideológico por trás da educação institucionalizada. A principal função seria inculcar a mentalidade dominante nas crianças de todas as classes sociais durante anos e anos aí a fio de educação escolar obrigatória. Fazendo uma relação com Bourdieu, é possível concluir que os aparelhos ideológicos de Estado são, ao mesmo tempo, ferramentas de formação de mentalidade burguesa e exemplos claros e práticos de violência simbólica. A terceira e última corrente de análise de hoje é sobre a escola dualista de Baudelot e Stabler. Segundo esse pensamento, a escola, ao invés de ser vista como uma instituição unificadora, é, na verdade, uma escola partida em duas grandes redes que vão representar as duas classes do sistema capitalista, a classe trabalhadora e a classe burguesa. Para a escola dualista, a função da escola formal é reproduzir a divisão desigual das classes existentes na sociedade e, claro, em benefício da classe dominante. É na escola primária que o essencial de tudo que concerne ao aparelho escolar capitalista vai se realizar. A escola dualista vai considerar a teoria dos aparelhos ideológicos de Estado de Althusser e vai problematizar sobre essas ideologias das forças trabalhadoras, dizendo que a escola, cumprindo seu papel de aparelho ideológico de Estado, vai desempenhar duas funções. A primeira é formar e fornecer mão de obra para o mercado de trabalho, e a segunda seria a internalização da ideologia burguesa nas crianças e nos adolescentes através das práticas educacionais no interior das escolas. Vale dizer que essa dupla função não acontece separada uma da outra, mas de modo que a formação da mão de obra para o mercado de trabalho é já produzida na formação ideológica de uma mentalidade que se deseja que as classes subalternizadas tenham. Ora, o Estado vai reconhecer a existência de classes e as suas contradições, e não só isso. O Estado também vai reconhecer que existe um movimento organizado fora das escolas que pretende conscientizar a classe trabalhadora em relação à exploração que essa classe sofre no sistema capitalista. E por isso mesmo, o Estado, através das escolas aparelhadas com a ideologia burguesa, trata de travar sua luta de classes ideologicamente, através não só da escola, mas de todos os seus aparelhos ideológicos. Dessa forma, a escola formal tem como sua missão principal, além de
cristalizar e difundir a ideologia dominante, ela precisa impedir, de qualquer maneira, o avanço das forças revolucionárias trabalhadoras de lutar pelo fim da sua exploração. Bom, já deu para perceber que todas as três correntes que a gente acabou de analisar acabam defendendo que a função principal da escola é reproduzir as condições de desigualdades sociais e impedir os avanços das forças revolucionárias trabalhadoras em nome de manter a hegemonia burguesa. Dessa forma, a gente talvez consiga ter uma ideia mais clara sobre uma possível resposta àquelas provocações que eu fiz no início do vídeo sobre os motivos que levam as pessoas a apoiarem e a reproduzirem ideias que às vezes são contra elas mesmas. Esse, de fato, é o papel da ideologia no sistema capitalista. Levar as pessoas a defenderem os interesses das elites, mesmo pertencendo às camadas pobres. Dessa forma, o sistema acaba garantindo trabalhadores dóceis e defensores do interesse do capital. É uma contradição dramática, mas é uma realidade. Outra coisa importante, já que de um lado a gente tem o grupo das pedagogias não críticas, que a gente viu no vídeo anterior, que acredita que a sociedade não determina as práticas educacionais e, por isso mesmo, elas seguem com suas práticas que, quando muito, só conseguem adaptar e ajustar as pessoas para viverem na sociedade estruturada com base no sistema capitalista. E do outro lado a gente tem as teorias crítico-reprodutivistas que defendem a ideia de que a sociedade e o Estado determinam sim as práticas educacionais, inclusive de forma estruturada e ideológica. E que a escola nada pode contra esse aparelhamento do Estado. Diante desse cenário de impotência, fica a seguinte questão. É possível articularmos a escola a partir dos interesses dos dominados? Ou, para falar na linguagem freiriana, é possível educar as pessoas através de uma pedagogia do oprimido? Ou ainda, como diria Mesaros, é possível uma educação para além do capital? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para a sua prática, para o seu dia a dia. Inscrevam-se aqui no canal, curtam esse vídeo e marquem o sininho para receber a notificação da terceira parte desse assunto e também para receber os demais vídeos que virão. Se você quiser apoiar esse trabalho, é só visitar minha página lá no apoia.se/Senso Crítico e doar a partir de R$2. Eu agradeço muito as pessoas que apoiam esse trabalho, pois é assim que eu consigo manter essas pesquisas e também a manutenção aqui do canal. Não esqueça de compartilhar lá nas suas redes sociais. A gente está só no comecinho do canal e toda a divulgação para a gente é, de fato, uma grande ajuda. Eu te espero lá no próximo vídeo. Boa semana e boa sorte!